Gente, qual é a diferença de espíritos hereditários, maldição hereditária, espíritos familiares? Primeiro, vamos lá. Na minha concepção de estudo, de quem está debruçado nisso há mais de 20 anos com vocês, com a igreja, buscando entendimento do que é maldição hereditária, eu também cansei de falar de maldição hereditária. Até que, teologicamente estudando, compreendi a diferença de ter maldição hereditária e ter decretos espirituais na nossa vida. Então, vamos lá. Maldição hereditária, todo ímpio, toda pessoa que não tem Deus no coração, toda pessoa que está sem Jesus no coração, ela está debaixo de maldição hereditária. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe, diz Davi no Salmo de arrependimento dele. Ou seja, todos nascemos em pecado. Todos nascemos, somos gerados em pecado por causa do pecado original. A originalidade do pecado de Adão e Eva. Então, a partir dali, todos, de uma forma ou de outra, estão debaixo de maldição hereditária. A maldição hereditária de ir para o inferno. A maldição hereditária de ter a vida, infelizmente, totalmente travada. A maldição hereditária de estar vivendo momentos difíceis, infelizmente, porque lá atrás os nossos antepassados, os nossos ancestrais geraram situações sobre as nossas vidas que nos prejudicaram. Então, isso é uma maldição hereditária. Quando você recebe Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha bem. Ele nos transportou do império das trevas. Eu vou até achar o texto aqui direitinho. Colossenses 1,13. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos entender. Isaías 53, já profetizando sobre Jesus, ou sobre o Cristo, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Gente, deixa o like. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, entendendo isso, entendendo que Cristo nos transportou do império das trevas, que ele tomou sobre si as nossas dores. Paulo também vai dizer que Jesus, quando foi morto, encravou, deixa eu ver aqui o texto, todo escrito de dívida, Colossenses também, isso mesmo, é o mesmo texto, né? Colossenses 13:21, diz que ele nos libertou do império das trevas e também ele pegou tudo que era dívida nossa, encravou na cruz do Calvário todo escrito de dívida que era contrário a nós, Colossenses 2, encravando na cruz, mesma carta, tendo cancelado o escrito de dívida era contrário, nós que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente expôs o desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Colossenses nos traz dois textos que são emblemáticos, Colossenses 1,13 e Colossenses 2,14. Nos trazem textos emblemáticos, provando que eu e você, enquanto homem e mulher de Deus, enquanto pessoas que receberam Jesus como Salvador, nós não estamos debaixo de maldições hereditárias, principalmente a maldição da morte, do inferno. Então, deixando isso bem claro, é a nossa linha de raciocínio de batalha espiritual, de guerra espiritual, de libertação, e todo ímpio está debaixo de maldição. Todo ímpio. Aí, primeiro ato de maldição que todo ímpio que não tem Jesus está, é a morte, estar debaixo do império da morte, do império do inferno, do império do... Dois. Segundo aspecto, aí você tem falando de maldição, então nós temos que falar de maldições. Por quê? A primeira maldição é do inferno, a segunda maldição é do pecado, porque cada geração que passa peca mais que a outra. A verdade é essa. A nossa geração tem pecado muito mais que a geração anterior. A geração dos nossos pais pecou mais que as outras gerações. E isso é um ciclo. Cada vez mais, porque os pecados não é pela quantidade, é pela qualidade, é aquilo que fere os princípios da santidade de Deus. Então, vamos compreender o seguinte: a pessoa que está em Cristo deve ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e isso tudo novo se fez. Então, fazemos aqui uma grande diferença, uma referência entre maldição hereditária e heranças espirituais. O que ocorre com muitos de nós é que, apesar de Cristo nos transportar do império das trevas para a sua maravilhosa luz, de Cristo nos ter levado as nossas dores e enfermidades, há, infelizmente, muitos de nós com heranças
espirituais que não foram anuladas no mundo espiritual por nós, não é por Cristo. As pessoas entendem assim, Jesus morreu, então tudo foi levado. Olha, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Todo o castigo que você deveria sofrer por maldições foi retirado. Tudo aquilo que você deveria viver no pecado foi retirado. Porém, existem aspectos coletivos, e é aí que a gente tem que separar o aspecto pessoal e o aspecto coletivo. No aspecto pessoal, você está livre de toda e qualquer mazela. No aspecto individual, você está totalmente livre do inferno, do pecado, da morte. Ok. Mas você não é só você. Quem já estudou comigo sabe do que eu falo sobre a questão da árvore genealógica. E como é importante no mundo judaico, no mundo oriental, a perspectiva da ancestralidade, como eles respeitam a questão da ancestralidade, como eles respeitam a questão do passado. Você vê que Jesus tem duas genealogias, de Mateus e de Lucas, uma começando em Adão e a outra começando em Abraão, porque é importante entender toda essa genealogia, essa coisa de onde você veio, porque no mundo espiritual você não é você no sentido de sozinho, você é você numa continuidade do todo. Por isso que o processo da genealogia traz até Jesus. Então, quando você pensa em si, enquanto ser humano, você se salvou, porque é um ato pessoal, é um livre-arbítrio pessoal. Mas no sentido da vivência humana, você é a continuidade da sua família, você faz parte de uma raiz familiar. E aí, essas heranças espirituais da raiz familiar, não sei se eu estou me fazendo claro, se vocês estão entendendo, eles fazem a diferença, sim, na nossa vida, porque são pactos de patriarca ou matriarca. Alguém fez lá atrás um pacto que você não sabe, uma foto antiga dessa de 1800 e pouco, 1900 e pouco, você nem vivo era, famílias grandes, e você não sabe o que seu pai, sua mãe, ou nos seus bisa, tri, tetra, pentavô fizeram para obter algum favor. E nós vamos falar aqui rapidamente, semana toda vamos trabalhar com isso. Não tenha pressa não, tenha pressa não. Olha o que nós estamos vendo aqui, e é importante você compreender, porque eu fui compreender isso aos 39, 40 anos, e graças a Deus porque compreendi isso aos 39, 40 anos, porque muitas coisas na minha vida, como pregador, libertador, homem de Deus, não vivendo em pecado, e algumas coisas na minha vida estavam amarradas. Falei, Deus, tem alguma coisa errada. E eu ficava nessa questão da maldição hereditária, estava lutando com uma coisa que eu não tinha mais, eu não tinha maldição hereditária. Entenda, eu, José Maurício, estava livre do pecado, da morte, do inferno, porém, há uma engrenagem, uma mecânica sobre a minha família, e aí você tem um porém, porque você você aponta da pirâmide de cabeça para baixo, você tem todos os ancestrais, eu sempre falo isso para vocês, né? Você tem todos os ancestrais sobre você, e você, até você ter filho, você é a ponta da pirâmide, ou seja, tudo está confluindo em você. E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado.